Agora nós vamos estudar sobre o crescimento da população mundial, ou o crescimento demográfico. Até 1650 havia alta natalidade e mortalidade devido a fomes, guerras e doenças. Então, desde os primórdios da humanidade até o século XVII, 1650, meados do século XVII, a população era equilibrada, havia um equilíbrio, porque havia uma alta taxa de natalidade, não havia nenhum método contraceptivo, então a natalidade era alta em todo o mundo. E também havia uma alta taxa de mortalidade, porque naquela época não haviam remédios para determinadas doenças que hoje são doenças simples, na época eram doenças fatais. Então não havia alimento para todo mundo e haviam guerras constantemente. Então, devido a esses fatores de fome, guerras e doenças, a taxa de mortalidade era grande e a taxa de natalidade também era alta. E com isso havia um equilíbrio populacional. A população não crescia muito por conta desse equilíbrio entre a taxa alta de natalidade e a taxa alta de mortalidade. Entre 1650 e 1850, aí iniciou-se a Revolução Industrial, que provocou redução na mortalidade nos países europeus desenvolvidos, iniciando pela Inglaterra, depois França, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica. Esses países iniciaram a Revolução Industrial e com isso aumentou a produção de alimentos e possibilitou ampliar também as pesquisas científicas voltadas para a saúde. E com isso, reduzindo aí a mortalidade nesses países, o que ocasionou um crescimento populacional maior, um maior crescimento populacional, maior taxa de crescimento. Aí já entre 1850 e 1950, a natalidade diminuiu nos países europeus desenvolvidos, principalmente nesses países que já experimentavam desenvolvimento desde a Revolução Industrial. Então, houve uma redução também na natalidade. Então, primeiro houve redução na mortalidade, que era causada principalmente pela fome, pelas guerras e doenças. As guerras ainda continuaram, mas a fome, em parte, foi reduzida nos países desenvolvidos devido às máquinas, à aplicação de máquinas na agricultura e à produção maior de alimentos. E também algumas doenças foram criados tratamentos para essas doenças. Com isso aumentou a natalidade. Aliás, diminuiu a mortalidade, a natalidade continuou igual e com isso aumentou o crescimento populacional. Já entre 1850 a 1950, a natalidade começou a diminuir e, consequentemente, houve novamente um equilíbrio por conta da baixa taxa de mortalidade e baixa taxa de natalidade. A partir de 1950, ocorreu a chamada explosão demográfica nos países subdesenvolvidos, que foi causada pela aplicação rápida das técnicas já desenvolvidas nos países desenvolvidos. Só que a taxa de natalidade continuou crescente, continuou alta. E, consequentemente, houve essa explosão demográfica, um crescimento demográfico muito elevado nos países subdesenvolvidos. A população mundial tem crescido de modo contínuo. Então, desde os seus primórdios, houve um crescimento contínuo, mas em determinados países houve um crescimento maior ou menor, de acordo com a época, de acordo com o período. Porém, com intensidades e proporções diferentes em determinados países ou regiões do globo. No gráfico, nós podemos observar aqui a população mundial por grupos de países, de acordo com o desenvolvimento. Então, desde 1950, fazendo projeção até 2100, a gente observa que nos países desenvolvidos o crescimento é estável, está estabilizado. Então, crescimento muito baixo, a população praticamente se mantém
E a tendência é que essa população venha a se reduzir ou manter estável, sem nenhum crescimento. Nos países menos desenvolvidos, ou seja, os países emergentes como Brasil, México, Argentina, China, esses países que têm alguns problemas, mas que têm alguma riqueza, experimentou aí um crescimento demográfico muito rápido a partir de 1950 e começou a se estabilizar a partir dos anos 2000. Então começou a se estabilizar e a tendência é que até 2100 ocorra a total transição demográfica, onde nesses países também não vai haver crescimento populacional, a população vai se estabilizar. Okay? Já nos países muito menos desenvolvidos, nos países pobres, subdesenvolvidos, da África, da América Central, a população era muito pequena. Nesses países houve um crescimento rápido, mas ainda com problemas de fome e guerras, a população era estável, o crescimento era estável por conta da alta taxa de natalidade e também alta taxa de mortalidade. A partir de 2020, a projeção para 2030, essa população vai começar a também não se estabilizar, mas começar a reduzir a taxa de mortalidade, o que vai fazer com que nesses países ocorra um crescimento populacional muito alto. E os países menos desenvolvidos é que vai haver o boom demográfico, a explosão demográfica. Nos países desenvolvidos, existiam aqui 814 milhões de habitantes e vai passar para 1 bilhão e 280 milhões em 2100, por projeção. Nos países emergentes, era 1 bilhão e meio em 2050, vai passar para 6 bilhões e 700 milhões. Então, o grosso da população mundial está nos países emergentes, principalmente China e Índia, que juntos tem quase metade da população mundial, só os dois países. E os países subdesenvolvidos, que tinham 195 milhões em 1950, passou para 1 bilhão em 2017, foi quando começou a reduzir a mortalidade e a taxa de natalidade continuou, então cresceu muito, e a projeção para 2100 é de 3 bilhões e 200 milhões. Esse gráfico a gente observa por continente a evolução demográfica desde 1900 até 2025. Então a gente observa na Ásia uma proporção muito elevada, não houve um crescimento muito alto na Ásia. A projeção é que a participação, isso é em relação à participação por continente. Então a Ásia sempre teve a maior proporção mundial, até antes da década de 2000. A Ásia tinha um crescimento muito elevado, só que parou de crescer e está diminuindo essa proporção. Quem está mantendo a proporção são os países africanos. A gente observa aqui que em 1900 tinha uma participação mediana, mas que está crescendo em termos de participação, até ultrapassou aqui a Europa na década de 1980. E hoje a participação da população africana é a segunda maior população do mundo. Na América Latina, houve um crescimento razoável, ainda é a terceira maior população, atrás da Ásia e da África. Na Europa, que era a segunda maior continente com maior população, houve uma redução. Não redução da população, mas redução da proporção, visto que a Europa, desde 1950, a população praticamente parou de crescer. Então essa participação foi se reduzindo e cada vez mais vai reduzindo. Na América do Norte também houve uma redução da participação, não houve aumento. E na Oceania também continua estável. Já na Rússia,
nas ex-repúblicas soviéticas, ou seja, na Europa Oriental, houve também redução. Então só houve crescimento da participação na América Latina, que esse azulzinho aqui, na América Latina houve crescimento da participação na população mundial na América Latina e também na África, principalmente na África, que é o continente que mais cresce a população mundial de lá. A transição demográfica apresenta a evolução do crescimento demográfico. Transição significa mudança. Então existem aí 3 fases dessas mudanças na demografia dos países ou dos continentes, que é a evolução. Em que estágio está a população mundial de determinado país? São 3 fases de transição demográfica para o crescimento populacional. Essas 3 fases decorrem da transição demográfica que explica a tendência da população mundial a se equilibrar. Então, quando chega na 3ª fase, a tendência é o equilíbrio populacional e não haver mais crescimento da população. Esse equilíbrio ocorre à medida que as taxas de natalidade e mortalidade diminuem. Então, quanto mais a gente experimenta uma natalidade baixa e uma mortalidade baixa, a tendência é que a população se estabilize e não ocorra mais um crescimento demográfico. Na primeira fase, em países como Alemanha e Inglaterra, países desenvolvidos, em Butão e Serra Leoa, países subdesenvolvidos, a taxa de natalidade é bem distinta. A taxa de natalidade na Alemanha 39 por mil e na Inglaterra 35 por mil. Ou seja, para cada 1000 habitantes, nascem 39 na Alemanha e 35 na Inglaterra. Já em países subdesenvolvidos, a taxa é bem maior, 43 em Butão e Serra Leoa, 48. Já a taxa de mortalidade, que também é descrita em por mil, na Alemanha é 27, na Inglaterra 21, em Butão 31 e Serra Leoa 33 por mil, uma taxa relativamente alta. Consequentemente, o crescimento vegetativo desses países também é diferente. Na Alemanha 1,1 por mil, ou seja, um crescimento muito pequeno. Na Inglaterra 1,3, Butão 1,2 e Serra Leoa 1,5. Essa é a taxa de crescimento vegetativo. Então, quanto menos desenvolvido é a nação, maior será a taxa de crescimento vegetativo devido à falta de alguns recursos. No início dos tempos, até o final do século XVIII, ocorreu a primeira fase da transição demográfica. A gente observa nesse gráfico que as taxas do século XX era dos países subdesenvolvidos, eram nos países desenvolvidos lá no século XIX. Então, 100 anos depois é que os países subdesenvolvidos foram alcançar os países desenvolvidos em questão da transição demográfica. Então, desde o início dos tempos até o século XVIII, isso nos países desenvolvidos, ocorreu a primeira fase, que era aquela que tinha alta taxa de mortalidade e alta taxa de natalidade. A taxa de natalidade era elevada e a taxa de mortalidade igualmente era elevada. Consequentemente, a expectativa de vida era baixa. A expectativa de vida não chegava a 60 anos nessas épocas. Isso ocorria devido a precárias condições de higiene. A higiene era muito precária. Não existia esgoto, não existia galerias, não existia nem bacia sanitária, na verdade. E também há guerras eram constantes. As guerras diminuíram na Europa a partir do século XIX, mas continuaram na África até o século XX. E também a fome. A produção de alimento era muito baixa, começou a aumentar na Europa, mas nos outros países ainda não. Na segunda fase, começou a ocorrer altas taxas de natalidade.
continuaram existindo. Mas as taxas de mortalidade começaram a baixar. Então, baixando a taxa de mortalidade e se mantendo a taxa de natalidade elevada, houve um crescimento demográfico muito alto. O crescimento populacional foi muito grande e ocorreu devido à Revolução Industrial, com o aumento da produção de alimentos graças à utilização das máquinas e também à pesquisa científica que possibilitou desenvolver medicamentos para a população. Se trata de doenças que na época não tinham cura. A segunda fase foi diferente para os dois grupos de países, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos iniciaram essa fase com a Revolução Industrial lá no século XVII, século XVII e XVIII. Então começou aí mais ou menos no ano de 1700, meados de 1600, do século XVIII, 1650 até 1700 foi que começou a Revolução Industrial. E para isso foi fundamental o advento das máquinas, que contribuiu para as melhorias da higiene sanitária. As máquinas possibilitaram a utilização de bombas movidas a vapor, a trens. Então tudo isso facilitou a retirada de resíduos que estavam nas vias e melhorando as condições higiênicas, sanitárias e também de saúde. Melhorar o desempenho médico com algumas máquinas e pesquisa científica para desenvolver medicamentos e o aumento da produção com a aplicação da máquina na agricultura. Aumentou a produção de alimentos com a irrigação e também com a utilização de máquinas. A redução da mortalidade se deu de forma gradativa e em um grande intervalo de tempo. Essa aplicação das máquinas não foram inseridas de imediato. O desenvolvimento do maquinário, o desenvolvimento da higiene, desenvolvimento dos hospitais e produção de alimentos aumentou de forma progressiva. Então foi aumentando gradativamente em um intervalo de tempo alto. Então não foi de uma vez aplicar essas novas técnicas. Elas foram aplicadas gradativamente e com isso a redução da mortalidade também foi gradativa e lenta. Essas máquinas desenvolvidas, máquina antiga desenvolvida para os médicos, tratamento médico, aumento da produção de alimentos e desenvolvimento de remédios, medicamentos, vacinas para doenças que não tinham cura na época, passaram a ter cura. Já nos países subdesenvolvidos, atualmente encontra ainda nessa fase, dos países mais pobres, não estabilizou a população, estão na segunda fase do crescimento demográfico. Iniciaram após a Segunda Guerra Mundial, então vejam aí, depois 200 anos ou 300 anos depois é que se iniciou a segunda fase do crescimento demográfico nos países subdesenvolvidos e emergentes. Então, um atraso muito grande, a redução da mortalidade foi muito grande e rápida, já que esses equipamentos, essas vacinas, esses remédios e tratamentos já existiam e foram aplicados de uma maneira rapidamente. Então, já existiam na Europa, nos países desenvolvidos, e foram inseridos nos países subdesenvolvidos de maneira repentina e, com isso, travou a mortalidade muito rápido. As técnicas já existiam, já eram conhecidas e foram aplicadas rapidamente. E houve um rápido crescimento da população, chamado explosão demográfica ou baby boom, em alusão ao crescimento muito rápido da população nos países desenvolvidos a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, quando terminou a guerra, as empresas multinacionais começaram a se instalar nos países subdesenvolvidos e, com isso, aplicando as técnicas já conhecidas de medicamento, de vacinas e de produção de alimentos. A terceira fase é a fase onde há baixa taxa de natalidade e também baixa taxa de fecundidade, em torno de 1,2 e 1,5 filhos por
mulher em idade fértil. Também há baixa taxa de mortalidade. Então a população se equilibra tanto pela baixa taxa de natalidade quanto pela baixa taxa de mortalidade, ficando aí uma população estável. As causas são a urbanização, que ajuda principalmente na higiene e na questão sanitária das ruas, das cidades. O aumento da escolarização também dá condição para a população ter melhores empregos e também mais conhecimento em relação a doenças, em relação à higiene. A incorporação da mulher no mercado de trabalho, que faz com que ela opte por uma vida profissional ao invés de uma vida familiar. São as três causas principais da redução da fecundidade e da natalidade nesses países. Essa fase é caracterizada com o fim da transição demográfica, que é quando há um equilíbrio entre baixas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade. E a população aí tende a não crescer mais. Os países desenvolvidos já se encontram nessa fase com taxas de crescimento próximas a zero, e alguns até sendo negativas. É o caso da Alemanha, onde as taxas são negativas, do Japão também são negativas, isso na taxa de crescimento vegetativo. Mas, levando em conta a migração que esses países absorvem população de imigrantes, aí conseguem um equilíbrio demográfico para evitar colapso nos sistemas financeiros e previdenciários desses países. Então aqui a terceira fase em alguns países selecionados, Reino Unido e Canadá, que são países ricos, e a porcentagem de mulheres com educação secundária. A gente observa que no Reino Unido é de 80% e no Canadá de 100%. Então no Canadá preza mais pela educação. Aí nós temos Malásia e Serra Leoa, país africano muito pobre, abaixo de 20% mulheres que conseguem chegar ao ensino médio. Na Turquia, as mulheres, como é um país muçulmano, as mulheres tem muito preconceito contra a mulher e elas são mais ou menos obrigadas a se casarem e ter uma vida doméstica. Então poucas são as mulheres que conseguem vencer esse preconceito dos países muçulmanos e conseguirem se formar em educação secundária e até em universidade. Já a taxa de fecundidade em Serra Leoa é 6 por mulher, então a taxa alta. Na Bolívia também é muito grande. Na Turquia e Malásia são equivalentes. E Canadá e Reino Unido também são equivalentes, menos de 2. Quase um filho por mulher na terceira fase demográfica. Agora vamos fazer essa atividade. Na primeira questão, vamos caracterizar as fases do crescimento demográfico. A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. E na segunda questão, explicar a diferença da segunda fase do crescimento demográfico nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos.